vamos retornar aqui a nossa videoaula sobre a crise do antigo sistema colonial e independências. Veja bem, essas agitações que vão acontecer pré-independência, elas ocorrem durante todo o período colonial, né? Desde a chegada do espanhol até a sua efetiva expulsão de solo dessas jovens nacionalidades que vão se constituindo. Não é um processo de paz, digamos assim, nas relações metrópole e colônia. A gente viu que, sei lá, começa com a guerra ao gentio. Se guerra ao gentio significa conflito, né? Resistência. Poder da força, extermínio, morte, a extinção de um povo em detrimento de outro, né? O aculturamento, né? A imposição de uma religiosidade, a imposição de uma língua, a imposição de uma forma de viver, de uma forma de pensar. Isso é que se resumiria, por exemplo, em exploração da metrópole pela colônia. Em toda exploração, qualquer que seja, vai ter o dominador e o dominado e as consequências dessa dominação. Por mais que o dominado não resista, com medo, né, com terror do que pode acontecer à sua vida, chega um momento desse processo de violência que você minimamente reage, ou não minimamente, ou você reage de forma consistente, né, tentando, vamos dizer assim, reduzir ou amenizar ou diminuir essas violências. Em resumo, mais resumido possível, não é o nosso foco agora, não tenho tempo para isso, a gente faz isso em outras disciplinas, seria aquilo que o João José Reis chama de negociação e conflito, né? Você vai tentando fazer o conflito, depois tentando fazer a negociação, o conflito e a negociação, e aí vai esse processo histórico de conflito e negociação. Apoiando esses senhores está a força do Estado, né? O Estado repressor, o Estado que possui força para reprimir as classes menos favorecidas. Nesse caso específico, por exemplo, a escravidão das populações indígenas, a guerra ao gentio, vai ter a presença do Estado defendendo os escravistas, defendendo os grandes produtores que produziam para a metrópole. Bem, imagine que essa relação, ao longo da história da América Espanhola, ou da América Inglesa, ou da América Portuguesa, ela é quase que contínua. Como é que você reprime isto? Você reprime isso aumentando a quantidade de presença do Estado, ou tenta reprimir isso. É a ideia dos tribunais, da Santa Inquisição, da força do exército português, o aumento das fortalezas, o aumento da proteção das cidades, o aumento da guarda, digamos assim, de quem vai cuidar do normal. A diferença é que isso não é equitativo, assim, a presença do Estado não vai defender os interesses de todos de forma equalitária, como se começa a imaginar a burguesia. Um dos fatores da resistência da burguesia era isso, que algumas pessoas tinham mais poder, utilizavam mais o Estado absolutista do que outras. Os nobres eram protegidos pelo Estado absolutista, enquanto os burgueses, de certa forma, era quem produzia a riqueza, né? Você vai ver isso lá no culminar dos processos. Ou seja, essa ideia da resistência interna ao antigo regime, ela vai se desenvolver internamente nas colônias, mas também internamente nas metrópoles. As metrópoles vão se construindo em estruturas que não são estruturas agrícolas
E não são estruturas comerciais, né? O desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento das indústrias, né? No segundo momento, vão operar ao fortalecimento de uma outra classe, que não nobre, né? Que não fazem parte dessas pessoas que vão girar em torno do rei. Bem, se destacamos a guerra ao gentil, o mesmo acontece com o confronto com a escravidão. Imaginem, é claro que em qualquer contexto, um trabalho forçado vai gerar resistência, né? Um trabalho forçado vai criar uma cultura da violência, né? E essa violência vai ter uma resposta, né? Minimamente para se defender, ou uma fuga, ou um aquilombamento. Em resumo, até o suicídio de alguns escravos significava a perda de patrimônio para os senhores, né? Ou seja, até o suicídio, que é a pessoa desistir de resistir, se caracterizava como resistência. Mas não só isso, claro. As revoltas escravas, elas vão muito além disso, né? Até domínios de alguns engenhos por parte de escravos, invasões de cidades, né? Constituição de cidades, revolta, assassinatos de senhores, envenenamento de poços, envenenamento de comidas, enfim, uma resposta ao processo de violência que era a escravidão. Repetindo-me, isso vai implicar no aumento da presença do Estado para dominar essas áreas, ou seja, quanto mais revoltoso, digamos assim, uma região, maior a necessidade de presença do Estado. E quanto maior a presença do Estado, maior a constituição das cidades, maior a constituição de um grupo de pessoas que não eram nem senhor nem escravos, né? Uma estrutura citadina. Lembre-se, é exatamente essa estrutura citadina que vai começar a questionar, inclusive, o domínio da corte, né? O domínio dos privilégios da corte e da igreja. Além disso, aquilo que os autores vão chamar de as revoltas administráveis. Não gosto muito do termo, mas eu estou apenas copiando o que os autores falaram. O que ele chama de revoltas administráveis é aquelas revoltas que são contidas, né? Eu prefiro, no debate historiográfico, seguir o Thompson, né? As revoltas do passado, as resistências do passado é que vão constituir as revoluções do futuro, ou as independências. Então, por isso, quando me perguntaram se era um processo interno ou externo, a ideia de você compreender isso como um processo histórico e não apenas pontualmente, já elimina a possibilidade desse debate. Se é processo, os aspectos estão relacionados, tanto os internos quanto os externos. Mas ele vai destacar algumas revoltas. Talvez aquele mais destaque seja a revolta de Tupac Amaru, né? Não é o Tupac Amaru, lembrem-se, não é o Tupac Amaru de 300 anos atrás, né? É um líder que vai questionar o domínio espanhol, evocando uma nacionalidade inca. Veja, não quer dizer que Tupac Amaru
o segundo fosse só um Inca, né, ou fosse Inca. Ele já é consequência de um processo histórico de colonização. Por que o Tupac Amaru vai se revoltar? Porque a Espanha vai fazer uma reformulação da sua tributação. Então, novamente a questão. Uma casta, uma classe funcionando, né, do trabalho de outras classes. Neste caso específico, uma corte que vive do trabalho, por exemplo, dos colonos também. E essa reforma tributária dos Borbões, ela vai, de certa forma, causar revoltas metropolitanas e, principalmente, revoltas coloniais. Vejam, a ampliação dos impostos, ela pode ser justificável com a necessidade do aumento da presença do Estado. Então, quanto maior a necessidade, quanto maior o número de revoltas, maior a necessidade de presença de Estados, maior a necessidade de impostos, maior a resistência a esses impostos. E quanto maior a resistência a esses impostos, mais revolta. O que culmina, além da violência, além dessa sociedade instaurada pela violência indígena e violência à classe trabalhadora, é, de certa forma, a ideia de violência aos bolsos das elites locais. De certa forma, o rei de Espanha, ele é acusado de tentar retirar dinheiro dos produtores locais para seus luxos, chamemos assim, para sustentar a corte. Além disso, as condições econômicas não estavam bem para a Espanha, principalmente um processo de concorrência entre os estados. E, complementando isto, além dessas más condições econômicas, uma queda inclusive na quantidade de minérios, o Alto Peru é deslocado para o Vice-Reino da Prata. Para quê? Para reduzir inclusive o poder do Vice-Reino do Peru. Então lembrem, Peru, na região onde hoje está o Peru, Lima e Etiale. Alto Peru, mais ou menos onde está a Bolívia, eu estou generalizando. Vice-reino do Peru é aquilo que vai que ia de mais ou menos do que é a Bolívia hoje, compreendia algo beirando um pouco mais de Bogotá, beirando Bogotá. Em resumo, as minerações, a região principalmente Inca, é o que se chamou vice-reino do Peru, limitando-se a partir dali se instituía Nova Granada de Espanha, o vice-reino de Nova Granada de Espanha. O vice-reino de La Plata era vamos dizer assim, o sul da América do Sul. Então, era o que hoje se constitui como o Chile, o Paraguai e a Argentina. Era o vice-reino do Peru, umas estruturas que funcionavam, é verdade, produzindo víveres para o Alto Peru. Mas aí vai começar a tirar o grande poder, do vice-reino do Peru, tentando reduzir
né, dividir para conquistar, tentando reduzir esse poder local para aumentar o controle do Estado. Essa revolta surge de um cacique local, um líder comunitário local. Atualizemos o discurso. Ele muda seu nome para Tupac Amaru. Ele não se chamava Tupac Amaru, faz referência ao grande líder de resistência dos Incas, o último líder dos Incas, aquele que vai tentar resistir ao domínio e destruição espanhola do Império Inca. E lidera um grupo que vai executar o corregedor. Por que ele vai executar o corregedor? Porque o corregedor abusava da população indígena, ou seja, além do poder na metrópole, os poderes locais distanciados da metrópole evocavam vamos dizer assim, um domínio muito forte de personagens locais grandes, atualizando o discurso, transformando o discurso no discurso da América Portuguesa, do Brasil, uma espécie de coronel local. Ou se querem pegar o filme do Zorro, lembrem do que acontece lá, na aula passada, na aula retrasada. Esses locais, eles cometiam desmando às vezes exatamente porque estavam longe do poder do rei, ou porque o rei os dava poder, É claro que todas essas, vamos dizer, violências por parte do Estado vai questionar a violência do Estado espanhol, Esse caso, uma revolta contra um corregedor, um domínio local, mas um domínio local que representava o rei naquela esfera. Então vejam, eu classificaria isso como uma questão interna, mas nenhuma questão interna pode ser dissociada aos aspectos externos, porque nós evocamos a presença do rei. Assim como o questionamento da presença do rei só vai se desenvolver porque eu vou criar internamente um sentimento de que eu não sou espanhol, não sou tratado como espanhol. Eu não tenho os mesmos direitos de um espanhol, eu não tenho os mesmos direitos, inclusive, desses espanhóis que vêm representando o rei, porque eles têm mais poder. Eles não defendem os interesses dos colônios locais. Você vai ter, neste período, digamos assim, do início da crise, uma base indígena extremamente significativa, em boa parte da América Espanhola, mas já com a presença marcante da população crioula. Crioula e mestiça. Então essa liderança do Tupac Amaru, o Tupac Amaru é um crioulo e mestiço de ascendência espanhola. Ou seja, necessariamente os líderes que evocavam serem incas eram, vamos dizer assim, somente indígenas. Eles tinham ascendência indígena, mas já fruto desse processo de composição colonial. Por favor, não misture o crioulo espanhol com o crioulo na América Portuguesa, nem muito menos com o crioulo o que se conhece como crioulo na África. Separemos as línguas. O crioulo na América Espanhola é a junção do espanhol com os indígenas, Essa miscigenação entre o espanhol e o indígena. Então vejam, uma pessoa que vem de uma família espanhola,
muito embora com elementos incas, mas que já não se sente espanhol. Já começa sim a criar uma resistência ao espanhol. E é essa resistência ao espanhol criada ao longo da história é que vai certamente gerar o questionamento ao domínio espanhol, dizer, olha, nós não somos espanhóis, e vai proporcionar as lutas pela independência. Esse é um aspecto externo? Não, é um aspecto interno. Talvez aí esteja a força motriz que gere a presença da nacionalidade. Se eu não questionar, não, eu sou espanhol. Se eu disser que eu sou espanhol, não tem por que eu me separar da Espanha. Né? Por que os bascos querem se separar de Espanha? Porque estão dizendo, não somos espanhóis, somos bascos, ou somos galegos. Né? Vou dizer assim, o primeiro sentimento de um processo separatista é você dizer, olha, não somos parte daquela nacionalidade. Voltamos na próxima parte da videoaula para ampliar esse argumento. Espero que não fique a ideia de que o que vai gerar a crise do antigo sistema colonial ou o que vai gerar as independências sejam apenas os aspectos externos. Por favor, não é porque eles virão de forma mais forte no futuro que eles serão os mais importantes.